Olá, meu querido aluno e aluna, professor Chicão, mais uma vez de volta, professor de física de vocês. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre eletromagnetismo. Se você não viu a aula 1 de eletromagnetismo, e nela nós tratamos a respeito do campo magnético gerado em um fio reto e longo, clique no card que vai aparecer aí em cima e assista a videoaula. Hoje, na aula 2, vamos tratar das espiras e solenoides. Vem aí a vinheta da aula e em seguida eu volto para continuar com vocês, ok? Pronto, amigos. Então vamos começar a nossa aula, mas antes eu já peço encarecidamente que se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva aí, ó. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Se gostou da aula no final, ó, deixa aquele like maroto pra gente, tá bom? Comente no vídeo suas dúvidas e sugestões e compartilhe o vídeo com seus amigos, ok? Sem delongas, vamos começar. Primeiro, vamos definir o que sejam espiras e o que sejam solenoides. As espiras, pessoal, nada mais é do que um fio que você pega e dobra ele. Nós vamos tratar aqui basicamente com as espiras de formatos circulares. É você pegar um fio e enrolar ele no formato de um círculo. Pronto, aqui eu ilustro para vocês uma espira circular, que é a que nos interessa, mas não quer dizer que só existam espiras circulares. Existem as espiras retangulares, triangulares e etc. Porém, esses outros modelos não nos interessam. Agora vamos fazer uma corrente elétrica girar nesse fio, nessa espira. Eu vou fazer aqui, eu estou supondo que essa corrente gire no sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio. Tranquilo? Ora, de acordo com Oersted, aula 1 de eletromagnetismo, se você tem corrente elétrica em movimento, em um fio condutor, surge em torno desse um campo magnético. Para determinar a direção e sentido do campo magnético, nós usamos, gerado por uma corrente, nós usamos o que chamamos de regra da mão direita número 1. Basta você colocar o seu polegar no sentido da corrente elétrica e observar os seus dedos segurando o fio. No caso da espira circular, no sentido anti-horário, como aí está, a corrente aqui desse lado, que eu estou destacando agora, do lado direito aqui da espira, está subindo. Se eu colocar o polegar para cima e for pegar o fio, meus dedos entrariam aqui desse lado direito e sairia no centro da espira. Tá vendo? Então, no centro da espira, o campo magnético que vai surgir é um campo magnético que vai estar saindo do plano que contém a espira. E saindo, nós representamos por um círculo, lembram-se? E um pontinho no meio. Aqui está o meu vetor campo magnético no centro dessa espira. O módulo desse vetor campo magnético nós expressamos da seguinte forma. Vetor campo magnético vai ser igual Então, o módulo desse vetor campo magnético é expresso como sendo a permeabilidade ou permissividade magnética dividido por 2 vezes a corrente dividido pelo raio, onde esse raio aí, galera, é o raio da espira. Né? Essa espira circular, ela tem um raio R, que pode ser representado aqui ó, como a distância do seu centro até qualquer ponto de sua periferia. Bom, aqui é o raio R. Beleza? Agora, se eu coloquei a corrente no sentido horário. Ora, pessoal, numa espira, a corrente ou vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Aqui eu coloquei no sentido anti-horário. O campo magnético está saindo no centro dela. Se a corrente inverter, então o sentido do campo também inverte. Então, para uma corrente no sentido horário, o campo magnético entrando no plano, mas o módulo continua sendo determinado dessa maneira. Agora, o que seria um solenoide? Bom, galera, um solenoide nada mais é do que a união de várias espiras. Se eu colocasse várias espiras juntas. Pronto, aqui eu ilustrei um solenoide. É como se eu pegasse várias espiras, pegasse um fio e desse várias voltas. Cada volta dessa é uma espira, né? E esse solenoide, também chamado de bobina, a diferença básica entre um solenoide e uma bobina é que no solenoide você coloca um material ferromagnético em seu centro. Colocaria aqui, por exemplo, uma barra de ferro, tá certo?
que é um material ferromagnético. Ferromagnético é aquela que você consegue organizar os seus ímãs elementares. Você consegue transformar ele num ímã. Um pedaço de ferro, se eu conseguir fazer uma corrente elétrica passar por ele, eu ordeno os seus ímãs elementares ou os seus domínios magnéticos e alinho-os, fazendo com que eles se transformem num ímã, o famoso eletroímã. O ferro, o cobalto, né, o aço, que é uma liga, o níquel e etc. São substâncias ferromagnéticas. Bom, então isso aqui tem um comprimento que eu vou chamar de comprimento L, né? Ele tem um certo número de espira que eu vou chamar de N. Né? N vai representar aqui o meu número de espiras. O N é o número de espiras e ele vai ser atravessado por uma corrente I. O módulo do vetor campo magnético no centro desse solenoide ou dessa bobina nada mais é do que dado pela expressão permeabilidade magnética vezes o número de espiras vezes a intensidade de corrente dividido pelo comprimento L. Okay? Essa é a expressão matemática que me dá o módulo do campo magnético no centro de um solenoide. E detalhe, no centro do solenoide ou da bobina, esse campo magnético ele é constante, ou seja, ele é uniforme. Aqui no centro você tem um campo magnético uniforme, portanto as linhas do campo magnético são paralelas entre si. Pronto, aqui você tem as linhas do campo magnético no centro desse solenoide ou dessa bobina. É um campo magnético uniforme, cujo módulo é dado por essa expressão. Lembrando que a corrente tem que estar em ampere e o comprimento em metros. Assim como aqui a corrente é ampere e o raio deve estar em metros. Ok? Vamos ver isso aqui na prática. Essa questãozinha de aplicação diz assim, ó. A figura representa uma espira circular de raio 5 centímetros. Eu vou retirar esse dado. Mas vejam que o raio está em centímetro e temos que obter esse raio em metros. Você divide por 100. Dividindo por 100, isso aqui vai dar 0,05. Vou escrever em notação científica. Fica, portanto, 5 vezes 10 a menos 2 metros. Percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Vou retirar esse dado também. No plano da figura e no ar. Quando ele diz no ar, a permeabilidade ou permissividade magnética é dada aqui, ó, tá vendo? Vou retirar também esse dado. Pronto. Na letra A ele pede o quê? Ó? Na letra A ele está pedindo qual a direção e o sentido do vetor campo magnético B no centro da espira. Para fazermos isso, basta lembrar do sentido da corrente na espira. No sentido anti-horário, o campo magnético é saindo. No sentido horário, o campo magnético é entrando no plano. Se vocês olharem essa figura aqui, a corrente elétrica está no sentido anti-horário. Portanto, o campo magnético é saindo do plano. Tem uma regrinha prática que a gente usa, a regra do parafuso. Se você pega um parafuso e gira ele no sentido anti-horário, você vai estar enfincando ele na porca ou retirando ele. No caso, retirando, né? Portanto, aqui o campo magnético ele é sempre perpendicular ao plano que contém a espira, né? E neste caso, saindo do plano da figura. Ficaria então assim a definição. Perpendicular ao plano que contém a espira e saindo dele. Seria então direção e o sentido do vetor campo magnético. Agora vamos para o item B de buchada de bode. No item B, ele pede agora o módulo. E aí nós vimos que o módulo é dado pela expressão. Nós temos todos os dados, vou tirar as letras e colocar número. Vai ficar então assim, ó. Agora observe, se você tem 2 no numerador, 2 no denominador, eu posso dividir isso aqui, vai dar 1. Resulta então, e agora pego 1,3 divido por 5. Resulta então em 0,26, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos menos 2 dá menos 4. O menos 2 sobe positivo. Escrevendo em notação científica,
vai ficar, essa vírgula vai andar uma casa para a direita, eu vou diminuir uma casa. Menos 4 menos 1 dá menos 5. 2,6 vezes 10 a menos 5, a unidade, não se esqueça, é o Tesla. Pronto, galera, resolvida a questão. Espero que vocês tenham entendido. Se entenderam, deixa aquele like pra gente aí, viu? Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos a mais uma questão de aplicação agora dos solenoides. Aquela questão tratava de uma bobina. Um estudante constrói um solenoide com 10.000 espiras. Opa, vou retirar esse dado, né? 10.000 eu vou escrever em notação científica para facilitar a nossa vida. Vai dar 10 elevado à quarta. Com um tubo de PVC de 4 centímetros de diâmetro e 1 metro de comprimento. Vamos retirar aqui o comprimento L, vale 1 metro. O diâmetro vou chamar de D, ele disse que era 4 centímetros. Qual, já é o comando da questão, qual o módulo do vetor campo magnético no interior do solenoide quando percorrido por uma corrente de intensidade de 0,5 ampere? Olha a corrente, ele deu 0,5 ampere e quer saber o campo magnético no interior do solenoide. Lembrando-os que a equação para o cálculo do módulo do solenoide, do campo magnético no solenoide, é a seguinte, a expressão: permeabilidade vezes o número de espira vezes a corrente dividida pelo comprimento. Eu tenho todos esses dados, eu vou substituir aqui e fazer a continha. Fica então. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 1,3, multiplicar por 0,5, aqui multiplicação de potência de mesma base. Vai ficar, então, 0,65, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, menos 6 mais 4 dá menos 2. Vamos escrever esse resultado em notação científica. Isso implica em módulo do campo magnético. Ando uma casa para a direita, diminuo uma casa no expoente. Então vai ficar 6,5 menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 3. Tesla. E você ainda poderia substituir esse 10 a menos 3 por um prefixo grego, né, que é o mili. Poderia também colocar aqui 6,5 mili Tesla. Tá aí, pessoal, resolvida a questão de aplicação, solenoides, bobinas e solenoides. Se você gostou dessa videoaula, deixa aquele like pra gente agradece de coração. Obrigado por estar até esse momento nos assistindo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você tenha caído aqui por acaso, tá bom? Um forte abraço, até a nossa próxima aula.